Catecismo da Igreja Católica. Primeira parte. A profissão de fé. Segunda seção. A profissão da fé cristã. Capítulo 2. Creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus. Artigo 3. Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo, e nasceu da Virgem Maria. Parágrafo 1. O Filho de Deus fez-se homem. 1. Por que é que o Verbo encarnou? Números de 456 a 460. Com o credo niceno-constantinopolitano, respondemos confessando: por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. O Verbo fez-se carne para nos salvar, reconciliando-nos com Deus. Foi Deus que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. 1 João 4:10. O Pai enviou o Filho como Salvador do mundo. 1 João 4:14. E ele veio para tirar os pecados. 1 João 3:5. Enferma, a nossa natureza precisava de ser curada. Decaída, precisava de ser elevada. Morta, precisava de ser ressuscitada. Tínhamos perdido a posse do bem. Era preciso que nos fosse restituído. Encerrados nas trevas, precisávamos de quem nos trouxesse a luz. Cativos, esperávamos um Salvador. Prisioneiros, esperávamos um auxílio. Escravos, precisávamos de um libertador. Seriam razões sem importância. Não seriam suficientes para comover a Deus, a ponto de o fazer descer até a nossa natureza humana para a visitar, já que a humanidade se encontrava em estado tão miserável e infeliz. O Verbo fez-se carne, para que assim conhecêssemos o amor de Deus. Assim se manifestou o amor de Deus para conosco. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito, para que vivamos por ele. 1 João 4:9. Porque Deus amou tanto o mundo, que entregou o seu Filho unigênito, para que todo homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. O Verbo fez-se carne, para ser o nosso modelo de santidade. Tomai sobre vos o meu jugo e aprendei de mim. Mateus 11:29. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14:6. E o Pai, na montanha da transfiguração, ordena: escutai-o. Marcos 9:7. De facto, ele é o modelo das bem-aventuranças e a norma da lei nova. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. João 15:12. Este amor implica a oferta efetiva de nós mesmos, no seu seguimento. O Verbo fez-se carne, para nos tornar participantes da natureza divina. 2 Pedro 1:4. Pois foi por essa razão que o Verbo se fez homem, e o Filho de Deus se fez filho do homem. Foi para que o homem, entrando em comunhão com o Verbo e recebendo assim a adopção divina, se tornasse filho de Deus. Porque o Filho de Deus fez-se homem, para nos fazer deuses. Unigenitus, Dei filias, soae divinitantes volens nos esse participes, naturam nostram assumpsit, ut homines Deus faceret factus homo, o Filho unigênito de Deus, querendo que fôssemos participantes da sua divindade, assumiu a nossa natureza para que, feito homem, fizesse os homens deuses. 2. A encarnação.
Números de 461 a 463. Retomando a expressão de São João, o Verbo fez-se carne. João 1,14, a Igreja chama a encarnação ao facto de o Filho de Deus ter assumido uma natureza humana, para nela levar a efeito a nossa salvação. No hino que nos foi conservado por São Paulo, a Igreja canta este mistério: tende em vos os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Ele, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio, assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, 5, 8. A Epístola aos Hebreus fala do mesmo mistério. É por isso que, ao entrar neste mundo, Cristo diz: não quiseste sacrifícios e oferendas, mas formaste-me um corpo. Holocaustos e imolações pelo pecado não te foram agradáveis. Então eu disse: eis-me aqui, para fazer a tua vontade. Hebreus 10, 5, 7, citando o Salmo 40. 7, 9, segundo os 70. A fé na verdadeira encarnação do Filho de Deus é o sinal distintivo da fé cristã. Nisto haveis de reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa a Jesus Cristo encarnado é de Deus. 1 João 4, 2. É esta a alegre convicção da Igreja desde o seu princípio, ao cantar o grande mistério da piedade. Ele manifestou-se na carne. 1 Timóteo 3, 16. 3. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Números de 464 a 469. O acontecimento único e absolutamente singular da encarnação do Filho de Deus não significa que Jesus Cristo seja em parte Deus e em parte homem, nem que seja o resultado de uma mistura confusa do divino com o humano. Ele fez-se verdadeiro homem, permanecendo verdadeiro Deus. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Esta verdade da fé, teve a Igreja de a defender e clarificar no decurso dos primeiros séculos, perante heresias que a falsificavam. As primeiras heresias negaram menos a divindade de Cristo que a sua verdadeira humanidade, do cetismo gnóstico. Desde os tempos apostólicos que a fé cristã insistiu sobre a verdadeira encarnação do Filho de Deus vindo na carne. Mas, a partir do século III, a Igreja teve de afirmar, contra Paulo de Samosata, num concílio reunido em Antioquia, que Jesus Cristo é Filho de Deus por natureza e não por adopção. O primeiro concílio ecumênico de Niceia, em 325, confessou no seu credo que o Filho de Deus é gerado, não criado, consubstancial, homousios, ao Pai. E condenou Ário, o qual afirmava que o Filho de Deus saiu do nada e devia ser de uma substância diferente da do Pai. A heresia nestoriana via em Cristo uma pessoa humana unida à pessoa divina do Filho de Deus. Perante esta heresia, São Cirilo de Alexandria e o Terceiro Concílio Ecumênico, reunido em Éfeso em 431, confessaram que o Verbo, unindo na sua pessoa uma carne animada por uma alma racional, se fez homem. A humanidade de Cristo não tem outro sujeito senão a pessoa divina do Filho de Deus, que a assumiu e a fez sua desde que foi concebida.
Por isso, o Concílio de Éfeso proclamou, CM 431, que Maria se tornou, com toda a verdade, Mãe de Deus, por ter concebido humanamente o Filho de Deus em seu seio. Mãe de Deus, não porque o Verbo de Deus dela tenha recebido a natureza divina, mas porque dela recebeu o corpo sagrado, dotado de uma alma racional, unido ao qual, na sua pessoa, se diz que o Verbo nasceu segundo a carne. Os monofisitas afirmavam que a natureza humana tinha deixado de existir, como tal, em Cristo, sendo assumida pela sua pessoa divina de Filho de Deus. Confrontando-se com esta heresia, o Quarto Concílio Ecumênico, em Calcedônia, no ano de 451, confessou: na sequência dos Santos Padres, ensinamos unanimemente que se confesse um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, igualmente perfeito na divindade e perfeito na humanidade, sendo o mesmo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, composto de uma alma racional e de um corpo, consubstancial ao Pai pela sua divindade, consubstancial a nós pela sua humanidade, semelhante a nós em tudo, menos no pecado. Gerado do Pai antes de todos os séculos segundo a divindade, e nestes últimos dias, por nós e pela nossa salvação, nascido da Virgem Mãe de Deus segundo a humanidade. Um só e mesmo Cristo, Senhor, Filho único, que devemos reconhecer em duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação. A diferença das naturezas não é abolida pela sua união. Antes, as propriedades de cada uma são salvaguardadas e reunidas numa só pessoa e numa só hipóstase. Depois do Concílio de Calcedônia, alguns fizeram da natureza humana de Cristo uma espécie de sujeito pessoal. Contra eles, o Quinto Concílio Ecumênico, reunido em Constantinopla em 553, confessou a propósito de Cristo: não há nele senão uma só hipóstase, ou pessoa, que é nosso Senhor Jesus Cristo, um da Santa Trindade. Tudo na humanidade de Cristo deve, portanto, ser atribuído à sua pessoa divina como seu sujeito próprio. Não só os milagres, mas também os sofrimentos e a própria morte. Aquele que foi crucificado na carne, nosso Senhor Jesus Cristo, é verdadeiro Deus, Senhor da glória e um da Santíssima Trindade. Assim, a Igreja confessa que Jesus é inseparavelmente verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É verdadeiramente o Filho de Deus feito homem, nosso irmão, isso sem deixar de ser Deus, nosso Senhor. Id quod fuit remancit, et quod non fuit assumpsit, continuou a ser o que era e assumiu o que não era, como canta a liturgia romana. E a liturgia de São João Crisóstomo proclama e canta: o Filho único e Verbo de Deus, sendo imortal, vos dignastes, para nossa salvação, encarnar no seio da Santa Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, e sem mudança vos fizestes homem, fostes crucificado. Ó Cristo Deus, que por vossa morte esmagastes a morte, que sois um da Santíssima Trindade, glorificado com o Pai e o Espírito Santo, salvai-nos. 4. Como é que o Filho de Deus é homem? Número 470. Uma vez que, na união misteriosa da encarnação, a natureza humana foi assumida, não absorvida, a Igreja, no decorrer dos séculos, foi levada a confessar a plena realidade da alma humana, com as suas operações de inteligência e vontade, e do corpo humanos de Cristo.
Mas, paralelamente, a mesma Igreja teve de lembrar repetidamente que a natureza humana de Cristo pertence, como própria, à pessoa divina do Filho de Deus que a assumiu. Tudo que ele fez e faz nela, depende de da Trindade. Portanto, o Filho de Deus comunica a sua humanidade e o seu próprio modo de existir pessoal na Santíssima Trindade. E assim, tanto na sua alma como no seu corpo, Cristo exprime humanamente os costumes divinos da Trindade. O Filho de Deus trabalhou com mãos humanas, pensou como uma inteligência humana, agiu como uma vontade humana, amou com um coração humano. Nascido da Virgem Maria, tornou-se verdadeiramente um de nós, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. A alma e o conhecimento humanos de Cristo. Números de 471 a 474. Apolinário de Laodiceia afirmava que, em Cristo, o Verbo tinha ocupado o lugar da alma ou do espírito. Contra este erro, a Igreja confessou que o Filho Eterno assumiu também uma alma racional humana. Esta alma humana, que o Filho de Deus assumiu, é dotada de um verdadeiro conhecimento humano. Como tal, este não podia ser por si mesmo ilimitado. Exerce-se nas condições históricas da sua existência no espaço e no tempo. Foi por isso que o Filho de Deus, fazendo-se homem, pôde aceitar crescer em sabedoria, estatura e graça. Lucas 2, 52, e também teve de se informar sobre o que, na condição humana, deve aprender-se de modo experimental. Isso correspondia à realidade do seu abatimento voluntário na condição de servo. Mas, ao mesmo tempo, este conhecimento verdadeiramente humano do Filho de Deus exprimia a vida divina da sua pessoa. A natureza humana do Filho de Deus, não por si mesma, mas pela sua união com o Verbo, conhecia e manifestava em si tudo o que é próprio de Deus. É o caso, em primeiro lugar, do conhecimento íntimo e imediato que o Filho de Deus feito homem tem do seu Pai. O Filho também mostrava, no seu conhecimento humano, a clarividência divina que tinha dos pensamentos secretos do coração dos homens. Pela sua união com a sabedoria divina na pessoa do Verbo encarnado, o conhecimento humano de Cristo gozava, em plenitude, da ciência dos desígnios eternos que tinha vindo revelar. O que neste domínio ele reconhece e ignorar declara, noutro ponto, não ter a missão de o revelar. A vontade humana de Cristo. Número 475. De igual modo, a Igreja confessou, no Sexto Concílio Ecumênico, que Cristo possui duas vontades e duas operações naturais, divinas e humanas, não opostas mas cooperantes, de maneira que o Verbo feito carne quis humanamente, em obediência ao Pai, tudo quanto decidiu divinamente com o Pai e o Espírito Santo para nossa salvação. A vontade humana de Cristo segue a sua vontade divina, sem fazer resistência nem oposição em relação a ela, antes estando subordinada a essa vontade onipotente. O verdadeiro corpo de Cristo. Números de 476 a 477. Uma vez que o Verbo se fez carne, assumindo uma verdadeira natureza humana, o corpo de Cristo era circunscrito. Portanto, o rosto humano de Jesus pode ser pintado.
No sétimo concílio ecumênico, a Igreja reconheceu como legítimo que ele fosse representado em santas imagens. Ao mesmo tempo, a Igreja sempre reconheceu que, no corpo de Jesus, Deus que, por sua natureza, era invisível, tornou-se visível aos nossos olhos. Com efeito, as particularidades individuais do corpo de Cristo exprimem a pessoa divina do Filho de Deus. Este fez seus os traços do seu corpo humano, de tal modo que, pintados numa imagem sagrada, podem ser venerados, porque o crente que venera a sua imagem, venera nela a pessoa nela representada. O coração do Verbo encarnado. Número 478. Jesus conheceu-nos e amou-nos, a todos e a cada um, durante a sua vida, a sua agonia e a sua paixão, entregando-se por cada um de nós. O Filho de Deus amou-me e entregou-se por mim. Gálatas 2, 20. Amou-nos a todos com um coração humano. Por esse motivo, o Sagrado Coração de Jesus, trespassado pelos nossos pecados e para nossa salvação, precipus consideratur index et symbolus, illius amoris, cur divinus redemptor aeternum patrem hominesque universus continenter adamat é considerado sinal e símbolo por excelência, daquele amor com que o Divino Redentor ama sem cessar o Eterno Pai e todos os homens. Resumindo, números de 479 a 483. No tempo estabelecido por Deus, o Filho unigênito do Pai, a Palavra eterna, isto é, o Verbo e imagem substancial do Pai, encarnou. Sem perder a natureza divina, assumiu a natureza humana. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, na unidade da sua pessoa divina. Por essa razão, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo tem duas naturezas, a divina e a humana, não confundidas, mas unidas na única pessoa do Filho de Deus. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Cristo tem uma inteligência e uma vontade humanas em perfeito acordo e submissão à inteligência e vontade divinas, que ele tem em comum com o Pai e o Espírito Santo. A encarnação é, pois, o mistério da união admirável da natureza divina e da natureza humana, na única pessoa do Verbo.